Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma videoaula de Sociologia, essa aqui muito especial, porque é a aula de encerramento das nossas questões do preparatório Paz-UEMA-ENEM, que é uma iniciativa, vocês sabem, do Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Educação. E a gente está aqui exatamente para te auxiliar, te ajudar a conquistar a tua tão sonhada vaga na Universidade Estadual e também nas universidades federais via Enem. Então é isso que a gente quer e é isso que a gente quer celebrar quando sair o resultado. Vamos junto então fazer essa última videoaula, as últimas 5 questões do material de Sociologia, material que você pode baixar aí pelo link se é que você ainda não baixou, beleza? Então vamos lá, questão número 5.6 do Enem PPL de 2021. Essa questão é uma questão de intertextualidade, ela tem 2 citações e a gente precisa destacar as partes principais de cada uma das citações para poder comparar. Texto 1. Nunca se soube tanto da vida e aparência dos outros graças à postagem e ao compartilhamento de imagens. Está falando aqui das redes sociais, né? Do TikTok, do Instagram, etc. Uma comissão parlamentar britânica constatou que meninas de até 5 anos de idade já se preocupam com o peso e com a aparência. Então a vaidade está começando aí desde muito cedo, por conta desse compartilhamento de imagens que muitas vezes são alteradas, Photoshop, né? Vocês sabem como é que é. Outro sintoma do problema, segundo o relatório da comissão, foi o aumento das taxas de cirurgia plástica no país, cerca de 20% desde 2008. Pessoal, lembrando que esse dado é de 2008. A gente está em 2024, então hoje com certeza é bem mais comum. Não somente lá, mas no Brasil também, no mundo todo, né? Essa questão da cirurgia plástica se tornou cada vez mais popular e cada vez mais acessível também a alguma parcela da população. Claro que não é para todo mundo, porque é muito caro, mas antes era bem mais caro, então se tornou acessível para mais gente do que era antes, ok? Texto 2. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. É a sociedade do espetáculo. Texto ali, conceito de Guy Debord, tá bem aqui no final da citação. Autor francês do século XX. Tudo que era diretamente vívido se esvai na fumaça da representação. Então é quando o parecer é mais importante do que o ser. A espetacularização do cotidiano, do dia a dia, da imagem, né? Eu acho que as redes sociais elas trouxeram muito isso em evidência. Sobretudo o Instagram, né? Onde a imagem ali, a representação da imagem, ela é muito importante, já que é uma rede de foto principalmente, né? E não mais de texto, como como é o Twitter, por exemplo. Então a gente tem muito isso no TikTok, dos vídeos e tudo mais. A imagem, a representação, a espetacularização, ela está muito presente na nossa sociedade midiática. Pergunta. Os textos apontam a centralidade da circulação imagética, circulação de imagem na sociedade contemporânea. Uma vez que realçam, então, o que é essa circulação de imagem, o que é essa importância muito grande na representação e na imagem, acabam trazendo, acabam realçando, acabam enfatizando. Letra A fragilização de vínculos afetivos. Pode até ter a ver em algumas situações, mas não é isso que é a regra. Não é isso que é realçado, pelo menos, de acordo com o texto. A fetichização da experiência vivida. Exatamente. É quando o cotidiano precisa ser transformado em espetáculo. Ele precisa ser fetichizado, né? Ele precisa ser atraente de certa forma. E isso se dá a partir desse trato da imagem, que tem a ver com a cirurgia plástica, com aquele corpo que é tido como um corpo padrão, perfeito, ideal, como modificar a tua foto via Photoshop para parecer que você tem aquele corpo, quando na verdade você não tem. Então é essa fetichização, essa espetacularização das coisas cotidianas, né? Do momento vivido, da experiência vivida. Letra B faz sentido. Letra C, a monopolização do mercado estético. A letra C é uma opção distratora, porque ele fala de mercado estético como exemplo só do primeiro texto, mas não é o foco central, né, do que é apresentado na questão. Diferenciação dos modelos corporais. Pelo contrário, existe uma padronização. Por isso que muita gente está indo para a mesa de cirurgia.
para ter um corpo que é tido como o corpo ideal. Então não é uma pluralidade ou uma diferenciação. Seria uma normatização, uma padronização. Personalização das dimensões íntimas. Não, pelo contrário, não é algo personalizado, é algo, né, que se torna padronizado, que se torna comum, beleza? Então aqui a gente tem a letra B como alternativa correta, olha só, a letra B é a alternativa correta na questão, a fetichização da experiência vivida, beleza? Vamos então para a questão 57. A questão 57 é do Enem PPL de 2020, e ela fala o seguinte: as canções dos escravos tornaram-se espetáculos em eventos sociais e religiosos, organizados pelos senhores, e chegaram a ser cantadas e representadas ao longo do século XIX, de forma estereotipada e depreciativa, portanto estigmatizada, pelos blackfaces dos Estados Unidos e Cuba, e pelos teatros de revista do Brasil. As canções escravas, sob a forma de cakewalks ou lundus, despontavam frequentemente no promissor mercado de partituras musicais, nos salões, nos teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica, do disco, né? A indústria musical. Mas não necessariamente seus protagonistas negros. A música sim, mas não os protagonistas, tá? O mundo do entretenimento e dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes diversões dançantes, com base em gêneros e ritmos identificados com a população negra das Américas. Então você percebe que essas canções, elas eram utilizadas como entretenimento, né? Mas o protagonismo de quem fazia não aparecia. Era visto como algo realmente ali para o consumo, para o entretenimento e etc. A absorção de elementos da vivência escrava pela nascente indústria do lazer, como demonstrado no texto, caracteriza-se, quase não saiu, caracteriza-se como o quê? Qual é a característica disso que a gente olhou, desse processo que a gente leu no texto? Letra A. É uma ação afirmativa? Pelo contrário, eles nem apareciam, né? Não eram protagonistas daquilo que eles mesmos criavam, mas eram muitas vezes representados de maneira depreciativa. Então a letra A é o contrário do que a gente leu no texto. Missão civilizatória. Nossa, esse termo a gente nem usa mais em sociologia, né? Nem faz mais sentido, é um termo da colonização ainda da América. Desobediência civil, falso também, não é esse o assunto. Apropriação cultural, correto. É a apropriação do que era produzido culturalmente pelos povos escravizados para transformar isso em algo de entretenimento, de lazer, mas que não aparecia os reais protagonistas, né? Comportamento xenofóbico pode ser ali um pouco transversal, mas não é o que responde diretamente à pergunta. A gente marca a letra D de dado, a apropriação cultural, beleza? Vamos para a questão 58, é a emoção. Faltam 3 questões para a gente finalizar todo o conteúdo de sociologia, o material inteiro dessa revisão, desse preparatório PAS-OEM-ENEM. Olha que maravilha, né? Questão 58, Enem PPL 2020. Em escala, o negro é um negro retinto. É um negro, né? De fato, retinto. O mulato já é o pardo, que não é tão negro quanto o negro retinto. E como tal, ele é meio branco. E se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Como aqui no Brasil a gente é fruto de uma influência, de uma mestiçagem racial muito forte, acaba que nós somos pessoas muito, entre aspas, coloridas. Nós temos tonalidades de cor de pele bem diversas, diferentes, em relação a outros povos até vizinhos da gente, tá? Então a gente tem pessoas negras que têm a pele muito negra, muito retinta, tem pessoas negras com a pele um pouco mais clara, que a gente chama às vezes de morenas, de pardas, etc. Então existe essa diferença. Esse racismo, de certa forma, que acontece no dia a dia, ele se chama também colorismo, que tem a ver com a cor da pele. Porque pode ser que ambos sejam negros, mas por ter a cor da pele mais escura do que um, esse que tem a cor da pele mais escura pode sofrer preconceito de outro negro até, com a pele mais clara, entendeu? Então esse racismo se chama colorismo.
Com efeito, as uniões interraciais, que hoje em dia se escreve junto, né? Aqui nunca foram tidas como crime ou pecado, nunca teve uma proibição expressamente mesmo da lei ou da religião sobre as relações interraciais. Nós surgimos efetivamente do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras. Então assim surgiu o povo brasileiro de acordo com o antropólogo e sociólogo Darcy Ribeiro, grande nome da intelectualidade brasileira de todos os tempos. Vamos para a pergunta. Considerando o argumento apresentado, a cor da pele, o argumento é esse, tá? A cor da pele. A discriminação racial no Brasil tem como origem, letra A, as identidades regionais. Tem alguma coisa a ver com região? Não. Tem a ver com a cor da pele. Cor da pele, lembra disso. Segregação oficial. O próprio texto diz que nunca no Brasil foi crime ou pecado a relação interracial. Então, oficialmente falando, não havia essa segregação. Apesar de existir na vida prática, mas não oficialmente. Vínculos matrimoniais. Está falando de casamento no texto? Não necessariamente. Traços fenotípicos. O que é um traço fenotípico? O que é fenótipo? É aquilo que aparece, que é aparente, que você percebe. Então, traço fenotípico é a cor da pele, por exemplo. A cor da pele é um traço fenotípico. Então, a letra D faz sentido. Letra E, status ocupacional. Tem a ver com profissão, com ocupação? Não. Então, aqui a gente fica com a letra D de dado. Traços fenotípicos é a nossa alternativa correta. Questão 59, a nossa penúltima questão do material de sociologia. Isso merece até um videozinho, né? Fazer um vídeo aí por fora para deixar registrado que a gente está finalizando aqui, junto com os nossos alunos que serão futuros universitários. A gente está finalizando já, só falta mais 2 questões para encerrar o material de sociologia. Então vamos lá para 59. Questão 59, Enem PPR de 2020. Caiu assim, ó. A questão é sobre trabalho e cultura. Caiu assim. É certo que também o animal produz. É certo que também o animal produz. Constrói para si um ninho. Casas, como as abelhas, os castores, as formigas, etc. Mas produz unicamente o que necessita, imediatamente para si ou sua prole, sua família, entre aspas. Produz unicamente por força de uma necessidade física imediata. Então o texto está dizendo o seguinte, os animais, eles também produzem. Só que a produção animal, ela é mais baseada no instinto, do que propriamente na vontade, do que propriamente na razão, entendeu? Na consciência daquilo que está sendo produzido. Certo? Então, a gente tem a ideia de que o animal produz, mas não da mesma forma que o ser humano. Continuação do texto. Enquanto o homem produz, inclusive livre da necessidade física, e só produz realmente liberado dela. O animal produz somente a si mesmo, enquanto o homem reproduz para a natureza inteira. A gente tem aqui no texto uma diferenciação entre a produção animal e a produção humana. Produção humana deliberada, fruto da vontade, da consciência. A produção animal, fruto do instinto, da sobrevivência. A pergunta é a seguinte, a pergunta é o coração da questão, é o comando. Na perspectiva do texto, o trabalho humano se diferencia da produção de outros animais em razão de quê? Então, qual que é a grande diferença do trabalho humano, da produção humana, comparando com a de outros animais? Seria a letra A. Presença de atividade criativa faz sentido? Faz sentido, porque a atividade criativa também é atividade racional. Então, o passarinho, o João de Barro, ele produz o seu ninho, a sua casa, mas é sempre do mesmo jeito. Ele não vai fazer uma casa com piscina, de 2 andares, entendeu? Então esse potencial criativo é fruto da racionalidade, da consciência humana, da chamada inteligência abstrata, ok? A letra A faz sentido. Letra B, realização de práticas imitativas. Não, aí já não seria o que diferencia o homem dos outros animais, porque os outros animais eles também conseguem estabelecer produção por práticas de imitação, né, por similaridades. Busca de sobrevivência individual. Os animais também produzem em termos de sobrevivência, para a sobrevivência. Então não seria a diferenciação.
Modificação de paisagens naturais. Também não é essa a resposta correta, por enquanto a letra A é a que melhor responde ao texto. Existência de organização coletiva, os outros animais também se organizam coletivamente. Então uma colmeia de abelhas, né, um formigueiro é uma organização coletiva. Então não seria essa a diferenciação, ok? Sendo assim, a nossa opção correta só pode ser que letra? Só pode ser a letra A. Presença de atividade criativa é o diferencial da produção humana em relação à produção dos outros animais. Ok? Deu para entender? Percebe que a gente precisa compreender o comando da questão para chegar na alternativa correta. Ele não está perguntando o que é semelhante, porque tem outras opções aqui que apresentam semelhanças. Organização coletiva, sobrevivência. Só que a pergunta, que é o coração da questão, está te perguntando o que é diferente. Então eu vou te fazer esse apelo, esse pedido. Na prova, no vestibular, presta atenção no verbo que vem na pergunta. O verbo aqui é diferenciar, certo? Então o verbo ele vai te ajudar. Você analisar corretamente a pergunta vai te ajudar a chegar na resposta correta. Você precisa entender o que está sendo perguntado. Se você entender o que está sendo perguntado, você consegue responder corretamente. Agora, se você não entender a pergunta, aí você vai ter que reler. Você precisa primeiro entender o que a questão quer de ti, para depois você procurar uma resposta. Beleza? Tu vai lembrar disso, não vai? Eu estou contando com isso, beleza? Vamos então para a nossa última questão do material de Sociologia. A questão 60 de 60. Para a gente poder fechar o nosso material de questão e poder realmente preparar bem para que qualquer questão que caia de natureza, de cultura, de trabalho, de relação de gênero, movimento social, democracia, seja lá o que for, você consiga responder bem, tanto no Paizoema quanto no Enem também, beleza? Então vamos lá para a nossa última questão do material. A questão de número 60, que caiu no Enem PPL de 2020. E essa questão traz o seguinte, vamos lá. A Agenda Escolar 2008 convida os alunos das escolas municipais do Recife à leitura mensal de trechos de poemas dos 12 artistas agraciados com estátuas desde 2005. Deixa eu contextualizar para ti. Lá em Recife, capital do Pernambuco, tem 12 artistas que têm estátuas na cidade, né? E esses artistas são poetas, eles foram agraciados, né, com essas estátuas e tudo mais, desde 2005. E aí em 2008, ok, a agenda escolar municipal lá do Recife colocou a leitura, né, mensal de trechos de poemas desses autores como obrigatório ali no currículo escolar. Dessa maneira, esses alunos lá naquela época tiveram acesso em cada mês do ano, porque são 12, né, a informações sobre as personalidades retratadas no papel e no espaço público. Lendo e discutindo seus versos e visitando as esculturas instaladas estrategicamente no centro da cidade. Trata-se, em suma, de uma pedagogia do espaço público. Olha que termo bacana. Grife isso aí. Pedagogia do espaço público, que repousa no reconhecimento de personalidades e lugares simbólicos para a cidade. E eu tenho certeza que isso acontece contigo na tua cidade também. Independente de você ser de Itapecuru, de Caxias, de Barra do Corda, de Balsas, de Timon, eu tenho certeza que na tua cidade tem algumas pessoas que são homenageadas com estátuas, com busto em praça pública, e que tu passa todo dia por lá e tu não tem a menor noção de quem é aquela pessoa. E tu não tem a menor noção de por que ela está sendo homenageada na tua cidade. Entendeu? Então essa pedagogia do espaço público é exatamente o reconhecimento da importância das pessoas que estão sendo homenageadas no espaço público, no espaço da cidade. E a Prefeitura de Recife fez isso lá em 2008. Ela colocou, né, 12 em cada mês do ano, poemas lá na agenda dos meninos, dos estudantes, para que eles saibam quem são aquelas pessoas, tinham uma biografiazinha deles lá, reconhecessem a importância que eles tinham para a cidade, entendeu? E aí então isso aconteceu por lá. De acordo com a prefeitura, o itinerário poético seria uma maneira de fazer
reconhecer talentos que embelezam os postais recifenses, além de estreitar laços do cidadão com a cultura. Estreitar os laços, fazer com que a pessoa se sinta parte daquilo ali. Estreitar o laço da pessoa que vive em Recife ou em qualquer outra cidade com as pessoas que são homenageadas naquela cidade, que tem uma estátua, que tem um busto na praça principal, de saber quem é, de saber a importância que eles têm. Então isso foi muito importante de ter acontecido e seria um bom exemplo, inclusive, para as cidades daqui do nosso estado, que tivesse esse itinerário, né, dos alunos, dos estudantes, para que eles reconhecessem a importância das pessoas homenageadas em cada cidade que existe aqui no Maranhão. Então fica até uma dica aí para os, né, de repente, para os administradores municipais que estão vendo esse vídeo, os secretários municipais de educação, os prefeitos, né, seria bem interessante criar algo do tipo. Vamos lá para a pergunta? No texto está descrita uma ação do poder público que coloca a paisagem como um fator capaz de contribuir para o quê? Letra A, para a inclusão das minorias reprimidas. Não, pessoal. A gente está falando dos estudantes em geral, certo? O estudante em geral, ele não necessariamente é parte de uma minoria reprimida, ok? Então aqui foi muito exagerado. Letra A não serve pra gente. A consolidação dos direitos políticos. Direito político é votar, é ser votado, é se candidatar. Então não é bem isso que está sendo tratado. Redução das desigualdades de renda. Não tem a ver com a renda, tem a ver com conhecimento, com a cultura, com o sentir-se parte da cidade. Reconhecer a importância das pessoas que são homenageadas na tua cidade. Construção do sentimento de pertencimento. Correto. Porque quando o estudante, quando a criança, quando o jovem, ele entende a importância das pessoas que são homenageadas na sua cidade, ele entende um pouco mais da sua cidade, ele se sente mais parte daquilo ali, ele tem um conhecimento sobre aquilo ali. Então isso reforça o laço, o vínculo, o sentimento de pertencimento com o espaço. Promoção do crescimento da economia, não necessariamente. Então aqui a letra D seria a alternativa que melhor traduz o que foi perguntado, que melhor responde ao comando da questão. E com isso nós encerramos a nossa participação aqui no preparatório Pais do Enem. E eu espero que realmente tenha colaborado com o teu entendimento, que você tenha aproveitado essas videoaulas de sociologia, de física, geografia, história, de todos os componentes curriculares e que seja impactante no resultado que você vai ter, tanto na UEMA quanto no Enem. A gente deixa aqui de coração o nosso sincero desejo de sucesso nessa prova, de boa sorte para vocês e a gente espera comemorar com vocês também quando vierem as aprovações. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo para todo mundo e a gente se vê numa próxima agenda da plataforma Gonçalves Dias. Tchau, tchau!